Ok. Então, boa noite. Hoje a leitura, hoje dia 13 de dezembro de 2023, estamos lendo a segunda conferência do livro A Arte da Educação 2, de Rudolf Steiner. Eu vou reler os últimos parágrafos para a gente dar continuidade. Então, levando em conta essas coisas, os senhores serão desviados da abstração de olhar para o que consta no dicionário. Para uma língua, esta palavra, para outra, aquela palavra. Mas as palavras de cada uma das línguas são tiradas aqui e acolá de contextos totalmente diversos. Seria uma pura superficialidade querer simplesmente compará-las, sendo que a tradução lexicográfica é a pior tradução. Se temos em alemão a palavra Fuß, pé, isso se relaciona com o seguinte: ao caminhar, produzimos no chão um vazio, um Fusch, sulco. A palavra Fuß se relaciona com Furch. Eu não sei se é assim que lê, né? Eu estou lendo do jeito que eu penso que é o alemão. Nós buscamos a designação do pé naquilo que ele faz, ou seja, em produzir sulcos. As línguas românicas retiram a palavra pé do latim pes, da condição de estar firme. Ainda não temos na ciência essa modalidade que seria a linguística semântica, extraordinariamente útil à pedagogia. E já poderemos responder a seguinte pergunta: por que ainda não temos na ciência essas coisas que poderiam realmente exercer uma ajuda prática? Não temos essa ciência porque ainda estamos empenhados na elaboração daquilo que precisamos para a quinta época pós-atlântica, especialmente para a educação. Se dessa forma os senhores considerarem a fala como algo apontando para o íntimo por meio das vogais e como algo apontando para o exterior por meio das consoantes, então estarão em condições de facilmente desenhar consoantes, encontrando sinais para elas. Deste modo, não precisarão simplesmente empregar o que exporei nas próximas aulas como sendo imagens para consoantes. Os senhores serão capazes de produzir suas próprias imagens, só assim conseguindo estabelecer o contato íntimo com as crianças, o que é muito melhor do que apenas assimilar a imagem externa. Então, esse segundo livro, ele trata de didática, né? E metodologia de como trabalhar. O primeiro é bem mais, a arte de educação 1, ele é mais filosófico, ele trata do embasamento, né, para chegar nessa parte prática. E aí, aquele livro que a gente estudou primeiro, né, que era A Criança Querida, aquele lá é bem prático mesmo, é um livrinho de receita mesmo, né, porque ele foi elaborado pensando em professoras de, de escola pública que tem tão pouca, né, tão poucas oportunidades de tomar contato um pouco com a pedagogia Waldorf, então foi feito assim, bem mastigadinho mesmo, né, mas ele traz a base, a essência do que é a ideia, né, de como trabalhar. E lá, quando você vê, ele fala muito de, né, das imagens que você cria para trazer a letra para a criança, e é disso que ele está falando aqui, né? E que o professor não tem, porque um pouco antes aqui nesse livro mesmo, ele fala, tá, como ele está falando em alemão, né, ele fala de Fisch, que é peixe, e aí a palavra F, que, né, desenha como se fosse um peixe, e dali chega com a imagem para a criança. Então, a gente tem que trazer muito isso na hora que vai alfabetizar, para trazer para a criança essa imagem dentro do que se assemelha ao som, ao que você, a letra que você está ensinando para a criança. Mas ele diz isso de partir muito de você, não tem uma receitinha, que a maneira, né, às vezes, das coisas que você vivencia com a criança na sala, esse contato íntimo que você tem com a criança é que você vai trazer. Você vai, né, elaborar o que que é essa imagem que você vai trazer para a criança. Então, é disso que ele está falando. Então, dessa maneira, reconhecemos a fala como uma relação do homem com o cosmos, pois o ser humano, por si, ficaria parado na admiração, no espanto. Somente suas relações com o cosmos provocam admiração, espanto por aquilo que soa.
Ora, o homem está entrosado de um modo significativo no cosmos. E esse entrosamento pode ser observado por considerações totalmente exteriores. O que estou dizendo agora, digo-o porque, como os senhores já viram pela conferência de ontem, muito depende de como nos posicionamos sentimentalmente frente ao ser humano em formação, de como podemos venerar nele uma enigmática revelação de todo o cosmos. De fato, de podermos desenvolver esse sentimento como educadores e docentes, e é que muita, peraí, eu vou reler, do fato, não, é do fato de podermos desenvolver esse sentimento como educadores e docentes, é que muita, incrivelmente, muita coisa dependerá. Voltemos agora a considerar, num horizonte mais amplo, o fato significativo de que o ser humano executa cerca de 18 respirações por minuto. Quantas faz, então, em 4 minutos? 18 vezes 4 igual a 72 respirações. Quantas respirações realiza por dia? 18 vezes 60 vezes 24, né? 18 respirações vezes 60 minutos vezes 24 horas. 25.920 respirações por dia. Posso também fazer a conta tomando por base o número de respirações em 4 minutos, 72, em vez de multiplicá-lo por 24 vezes 60. Eu teria então de multiplicá-lo só por 6 vezes 60. Espera, deixa eu ver se eu entendo isso. Porque aí se ele vai tomar 4, né? Aí 24 dividido por 4 dá 6. Então, ele não coloca o 4 ali. Então, ou seja, por 360. Né? Vou ler de novo isso aqui. Posso também fazer a conta tomando por base o número de respirações em 4 minutos, 72, em vez de multiplicá-lo por 24 vezes 60, eu teria então de multiplicá-lo só por 6 vezes 60, ou seja, por 360. O resultado seria igualmente 25.920 respirações por dia, 360 vezes 72 igual a 25.920. Pode-se dizer o seguinte: enquanto em 4 minutos o processo respiratório, inspirar, expirar, inspirar, expirar, é de certa maneira um pequeno processo diário, e ao termos multiplicado o número 72 por 360, o total obtido, 25.920, é, em relação ao outro, um processo anual. O dia de 24 horas é um ano para a nossa respiração. Tomem agora nosso processo respiratório maior, que consiste em alternarmos diariamente a vigília e o sono. O que significa, no fundo, vigília e sono? Significam que também expiramos e inspiramos algo. Expiramos o eu e o corpo astral ao adormecer e inspiramos-los novamente ao despertar. Fazemos isso dentro de 24 horas. Tomando esse dia, temos de multiplicá-lo por 360 para obter o ciclo anual. Ou seja, no decurso de um ano, realizamos nessa respiração algo semelhante ao processo respiratório de um dia, caso em que multiplicamos por 360, o que ocorre em 4 minutos. Se multiplicarmos por 360 o tempo entre despertar e adormecer transcorrido num dia, teremos o que ocorre em um ano. E se multiplicarmos agora um ano por nossa longevidade média, ou seja, 72 anos, obteremos novamente 25.920. Agora os senhores já têm realmente um duplo processo respiratório. Nossa inspiração e expiração em 4 minutos, que ocorre 72 vezes, somando num dia 25.920 vezes. E nosso acordar e adormecer a cada dia, que ocorre 360 vezes em um ano e 25.920 vezes numa vida inteira. Então, quando ele fala aquela parte, né, expiramos o eu e o corpo astral ao adormecer, eu não sei se você tem essa informação, mas ele, né, na antroposofia, ele considera, né, os 4 corpos: corpo físico, corpo astral, corpo físico, corpo vital, corpo astral e
e o eu, então, quando você dorme, o corpo físico e o vital ficam ali na cama. O astral e o eu, eles vão para o cosmos. Então, é isso que ele está falando, né? Expiramos, né? O eu e o corpo astral, quer dizer, a gente solta eles, né? Bom, continuando. Temos ainda uma terceira respiração ao acompanharmos o Sol em seu percurso. Os senhores sabem que o ponto em que o Sol nasce na primavera parece avançar a cada ano uma pequena distância. Sendo assim, em 25.920 anos, ele percorre toda a eclíptica, tendo-se, portanto, novamente o número 25.920 no ano cósmico platônico. Como nossa vida está inserida no mundo, nós vivemos em média 72 anos. Multiplicando esse número por 360, os senhores obtêm novamente 25.920. Podem, portanto, imaginar que o ano platônico, o percurso cósmico do Sol, que se completa em 25.920 anos, tenha como seu dia nossa vida humana. Sendo assim, nós, tal como estamos situados nela, podemos considerar como um sopro respiratório aquele processo que no universo todo representa um ano, e a duração de nossa vida humana como sendo um dia no grande ano cósmico, de modo a podermos, por outro lado, respeitar o mais ínfimo processo como uma reprodução do grande processo cósmico. Observando isso mais exatamente, obtemos, mediante o ano platônico, ou seja, pelo que nele ocorre, uma reprodução de todo o processo cósmico, desenrolando-se desde a antiga evolução saturnina, passando pelas evoluções solar, lunar, terrestre, etc., até a de vulcão. Eu vou explicar isso aqui, essa evolução saturnina, porque na cosmogênese do Steiner, ele fala que a Terra teve várias encarnações. A primeira chamava-se o antigo Saturno, a segunda o antigo Sol, a terceira a antiga Lua, a quarta essa Terra que é onde nós estamos. E seguindo essa evolução, depois vai para Júpiter, são outros nomes que não necessariamente são esses planetas, é uma outra interpretação, é como se fosse uma encarnação mesmo da Lua, da Terra, né? E aí vai chegar nesse vulcão, né? Vai para Júpiter, né? São sete, né? Então teve Saturno, Sol, Lua, Terra, e aí acho que é Marte, Júpiter e vulcão, né? São sete. Sempre tem ciclos de sete. É, então, explicando o que ele quer dizer, vou até reler aqui, né? Depois dessa explicação para entender. Então, observando isso mais exatamente, obtemos, mediante o ano platônico, ou seja, pelo que nele ocorre, uma reprodução de todo o processo cósmico, desenrolando-se desde a antiga evolução saturnina, passando pelas evoluções solar, lunar, terrestre, etc., até a de vulcão. Ele quer dizer isso, né? O macrocosmo e o microcosmo, né? Como tá tudo é semelhante, né? Porém, todos os processos que se desenrolam da maneira indicada são ordenados como processos respiratórios segundo o número 25.920. E naquilo que para nós transcorre no período entre o despertar e o adormecer, é novamente expresso o que se desenrola durante a evolução da Lua, da Terra, de Júpiter. Aí se exprime o que nos faz pertencentes ao âmbito extraterrestre. E o que se manifesta em nosso menor processo respiratório, que se exprime em 4 minutos, atua o que faz de nós homens terrestres. Devemos, portanto, dizer o seguinte: somos homens terrestres por nosso. Peraí, vou reler uma coisa aqui, reler aqui. E naquilo que para nós transcorre no período entre o despertar e o adormecer, é novamente expresso o, o que se desenrola durante a evolução da Lua, da Terra e de Júpiter. Aí se exprime o que nos faz pertencentes ao âmbito terrestre. E o que se manifesta em nosso menor processo respiratório, que se exprime em 4 minutos, atua o que faz de nós homens terrestres. Devemos, portanto, dizer o seguinte: somos homens terrestres por nosso excesso respiratório.
Por nossa alternância entre despertar e adormecer, somos homens lunares, terrestres. Vou ler de novo. Somos homens terrestres por nosso processo respiratório. Por nossa alternância entre despertar e adormecer, somos homens lunares, terrestres e jupiterianos. E pelo fato de estarmos com nossa biografia integrados às circunstâncias do ano cósmico, somos homens cósmicos. Para a vida cósmica, para todo o sistema planetário, um sopro respiratório abrange um dia de nossa existência. E nossos 72 anos de vida são um dia para aquele ser cujos órgãos são o sistema planetário. Se os senhores transcenderem a ilusão de serem pessoas limitadas, compreendendo o que são como processo, como acontecimento no cosmos, o que é um fato real, então poderão dizer: eu mesmo sou um sopro respiratório do cosmos. Bem legal isso, né? Porque tira a gente né, daquela coisa limitada, né? Aquele euzinho que a gente está entendendo que nós somos um sopro do cosmos, né? Isso é bem bonito, né? Se os senhores compreenderem isto de modo que o aspecto teórico lhes seja totalmente indiferente, constituindo apenas um processo, se de certa forma apenas haja sido interessante ter ouvido algo assim, mas se os senhores levarem consigo um sentimento de infinita veneração por aquilo que secretamente se exprime em cada ser humano, esse sentimento se solidificará naquilo que deve estar subjacente no ensino e na educação. Olha que bonito, né? Aquilo que se exprime em cada ser humano, porque tem uma tendência, né? Então, até o momento que está a Terra, né, de se falar assim, porque o homem degrada a natureza, o homem polui, o homem né, tá trazendo as mudanças climáticas e tudo mais. E realmente está, mas a gente não pode estar falando isso para a criança, porque ela é um homem, ela é ser humano, ela vai desenvolver o ser humano, o melhor ser humano que ela pode ser. E se a gente já começa, desde o começo, a falar, né, sabe, que esse ser humano não presta, esse ser humano, ele está se formando, ele vai ser esse ser humano. Então, a gente tem que estar muito atento e trazer essa veneração mesmo pelo que é o ser humano, porque efetivamente é isso, nós somos um sopro respiratório do cosmos, nada mais, nada menos, né? Então, é isso que ele está falando, de trazer esse sentimento na educação para a criança. Então, na educação do futuro, não poderemos proceder de modo a, de certa forma, introduzir na educação a vida exterior dos adultos. É um quadro estarrecedor, altamente estarrecedor, imaginar que no futuro, com base na escolha democrática, as pessoas venham a reunir-se nos parlamentos para, no máximo fundamentadas no parecer de pessoas que tão pouco possuam maior profundidade no assunto do que a de seu sentimento democrático, tomar decisões sobre questões do ensino e da educação. Aí, você vê, ele falava isso em 1919, e a gente sabe o quanto existe essa intrusão mesmo essa invasão do Estado, né, nas questões de ensino e de educação. Né? Os livros didáticos são baseados muito mais, sabe, pelo que as classes dominantes querem trazer, né, para inserir logo no mercado as crianças e pôr para trabalhar e servir ao sistema. E, e é, ele diz aqui, né, com todas as letras, isso em 1919, tá? É um quadro estarrecedor, altamente estarrecedor, imaginar que no futuro, com base na escolha democrática, as pessoas venham reunir-se nos parlamentos para, no máximo fundamentadas no parecer de pessoas que tão pouco possuem maior profundidade no assunto do que a de seu sentimento democrático, tomar decisões sobre questões do ensino e da educação. Se a coisa viesse a realizar-se tal qual se caminha agora na Rússia, e ele põe aqui uma nota, né, para explicar, Stalin referia-se à reforma educacional de Lunacharsky, ministro da Educação, logo após a Revolução Comunista de 1917. Porque esse ele está falando em 1919, né? Então, eu vou voltar aqui, ó.
Se a coisa viesse a realizar-se tal qual se encaminha agora na Rússia, isso significaria que a Terra teria perdido sua missão, teria sido privada dela, retirada de todo universal e arimanizada. Arimanizada, ele está falando de Ariman, que ele considera que existe o Ariman e o Lúcifer. Eles são dois, dois seres, né? Que estão, que de alguma forma estão ligados com o mal. E o Ariman seria aquele que está muito na matéria e não quer nada do espiritual. Então, e é o que a gente está vendo muito hoje, né? Muita gente está muito ligada na questão material e não vê, né? E está correndo esse risco da Terra perder a sua missão, né? Ser privada dela, retirada de todo o universal e animanizada, quer dizer, tá nessa questão bem material, né? Agora é a época em que o homem precisa banir do conhecimento da relação entre o ser humano e o cosmos aquilo que pertence à educação. Não, eu vou ler de novo, eu li errado. Agora é a época em que o homem precisa aurir do conhecimento da relação entre o ser humano e o cosmos aquilo que pertence à educação. Temos de permear toda a nossa atividade educativa com o seguinte sentimento: o educando está diante de nós, mas ele é a continuação do que se desenrolou no plano suprassensorial antes do nascimento ou da concepção do homem. Naquele livro primeiro, na Arte da Educação 1, ele explana bem essa questão do que é esse ser humano suprassensorial antes do nascimento, né? E que a gente deve dar continuidade nisso que o plano espiritual fez com esse ser que está chegando. Então, este sentimento deve surgir de um conhecimento como o que agora há pouco relacionamos com a consideração das vogais e consoantes. É esse o sentimento que deve impregnar-nos. É só quando isso realmente ocorrer é que poderemos lecionar de maneira correta. Ora, não creio que esse sentimento seja infrutífero. O homem está organizado de tal forma que, com o sentimento corretamente orientado, confere a si próprio forças diretrizes. Se os senhores não alcançarem o que faz com que cada ser humano seja considerado um enigma cósmico, só poderão obter a sensação de que o homem não passa de um mecanismo. E justamente no cultivo dessa sensação residiria o ocaso da cultura terrestre. Por outro lado, o progresso da civilização na Terra só poderá ser buscado na permeação de nosso impulso educacional com a sensibilidade para o significado cósmico do ser humano inteiro. Mas esse sentimento cósmico só nos surgirá, como os senhores veem, se considerarmos o que reside no sentir humano, como pertencente ao período compreendido entre o nascimento e a morte. De um lado, o que resiste no imaginar humano aponta-nos para o pré-natal. De outro, o que reside na vontade humana aponta-nos o pós-morte, o futuro geminal. Defrontando o ser humano tríplice, já temos inicialmente diante de nós o pré-natal. Depois, o que reside entre o nascimento e a morte, e, em terceiro lugar, o pós-mortal. Só que o pré-natal se sobressai em nossa existência de maneira imaginativa, enquanto o pós-natal já está embrionariamente presente em nós antes da morte. É só através de tais coisas que os senhores também podem ter uma ideia do que realmente acontece quando uma pessoa entra em relação com outra. Quando se lê em livros mais antigos de pedagogia, como, por exemplo, a pedagogia de Herbert, excelente para épocas passadas, fica sempre a sensação de que as pessoas trabalham com conceitos por cujo intermédio não conseguem acercar-se da realidade, permanecendo fora dela. Basta lembrar como a simpatia, desenvolvida no sentido bem terreno, permeia todo o querer.
Portanto, o que por meio da vontade reside em nós como germe do futuro, como germe do pós-morte, é permeado de amor e simpatia. Por isso, para ser corretamente reprimido ou cultivado, tudo o que se relaciona com querer deverá ser igualmente, mas não propriamente de modo igual, e sim real, acompanhado com especial amor também na educação. Ao nos voltarmos para o querer do homem, precisaremos recorrer à simpatia que já existe nele. Qual deverá ser, então, o verdadeiro impulso para a educação volitiva? Não poderá ser outro senão o fato de nós mesmos desenvolvermos simpatia para com o aluno. Quanto melhores simpatias desenvolvemos em relação a ele, melhores métodos teremos na educação. Bom, é importante explicar porque ele tem essa concepção de simpatia e antipatia, que ele está no sentir, e simpatia não tem exatamente aquela conotação do que a gente conhece como simpatia. Ó, 10 minutos para acabar. Não tem exatamente aquela conotação que acontece, que a gente conhece de simpatia, mas simpatia é quando é aquilo que você, né, de alguma forma se atrai, né? E a antipatia é quando você se atrai, se repele disso, né? Se afasta disso, né? Então, é nesse sentido que a antipatia e a simpatia. E agora os senhores dirão: já que a tua educação no intelecto é o contrário da educação da vontade, por estar permeada de antipatia, teremos então de desenvolver antipatias ao educar o aluno com relação ao seu intelecto. Isso também é verdade, só que os senhores devem compreendê-lo corretamente. Devem situar acertadamente as antipatias. Se quiserem educar corretamente o aluno para a vida das representações mentais, terão de conceituá-lo a ele próprio de modo acertado. Já na atividade de conceituar, reside o elemento antipático, pois isso pertence a esse lado. Ao conceituarem o aluno, ao tentarem penetrar em tudo quanto é nuance do seu ser, os senhores se tornam os educadores, os professores do seu intelecto, de sua atividade cognitiva. Então, ele fala que tem um elemento antipático, porque é isso, se você vai, né, quer conhecer alguma coisa, você tem que se distanciar dessa coisa, nesse sentido que é antipatia, né? Então, você tem que se distanciar para educar com o intelecto. Bom, aí, ao conceituarem o aluno, ao tentarem penetrar em tudo quanto é nuance do seu ser, os senhores se tornam os educadores, os professores de seu intelecto, de sua atividade cognitiva. Aí já residem as antipatias. Só que ao educarem o aluno, os senhores tornam a antipatia boa. E podem ter toda certeza, nós não somos levados a reunir-nos na vida quando não existem condições para tal. Na verdade, os processos exteriores são sempre a expressão exterior de algo interno, por mais que isso pareça estranho para a observação externa do mundo. O fato de os senhores estarem aqui para ensinar e educar as crianças, Waldorf, entre parênteses, da fábrica, porque você sabe, né, que a primeira escola Waldorf foi criada para os filhos das funcionárias da fábrica de cigarros Waldorf Astoria. Por isso que ficou com esse nome, Waldorf, tá? Então, aí ele está falando de parênteses, ele tem da fábrica, né? O fato de os senhores estarem aqui para ensinar e educar as crianças da fábrica Waldorf e realizar coisas corretas aponta para a correlação kármica entre esse grupo de professores e justamente esse grupo de crianças. E os senhores serão os professores certos para essas crianças à medida que, em épocas mais antigas, hajam desenvolvido antipatias em relação a elas. Disso se libertarão educando, agora, o intelecto dessas crianças. E as simpatias, nós devemos desenvolvê-las acertadamente, produzindo uma correta formação da vontade. Tenham, portanto, bem claro o seguinte: a melhor maneira de tentarem penetrar no ente duplo humano, no ente duplo homem, será a que procuramos adotar ontem à tarde.
Ontem à tarde, que ele está citando, é a palestra anterior, né? Mas os senhores precisam tentar penetrar em todos os aspectos do ente humano. Mediante o que tentamos ontem, só poderão vir a ser bons educadores da vida intelectual da criança. Quanto à vida volitiva, serão seus bons educadores se tentarem envolver cada qual com simpatia verdadeira. Essas coisas também pertencem à atividade educativa. A antipatia que nos capacita a compreender e a simpatia que nos capacita a amar. Se possuímos um corpo e, por meio dele, focos onde simpatia e antipatia se encontram, isso também se imiscui nesse relacionamento social expresso na atividade de educar e ensinar. Peço-lhes refletir e desenvolver sentimentos a esse respeito. Você tem alguma pergunta? Quer esclarecer alguma coisa ou comentário? Quer comentar alguma coisa? Porque essa segunda conferência terminou. Ana Paula, será que você dormiu? Não, querida, eu não consegui abrir o áudio. Aí eu falei, e eu tô aqui tentando abrir e não consegui. Eu não entendi muito essa parte da simpatia e da antipatia. Assim, a antipatia pode ser uma coisa positiva? Eu não entendi essa parte. Isso, porque assim, a antipatia não é essa ideia que a gente tem de antipatia, que é uma coisa antipática que a gente não gosta. Essa coisa de a antipatia, ela tem uma coisa de afastar, nesse sentido que ele fala. Você se afasta da coisa. Então, tem situações que você precisa se afastar da coisa para Hum, né, para não se envolver. Então, quando você educa a parte intelectual, os conceitos, isso é uma antipatia, né? E quando isso. você educa a vontade, e o que ele chama da vontade é assim, então, no desenrolar de uma aula, e no outro livro, Arte da Educação 3 ele vai estar aí especificando mais ainda como fazer isso, mas numa aula você vai desenvolver a parte tudo dele é três, né? Tem a tremembração. Então, você vai Isso. desenvolver o pensar, o sentir e o querer numa aula só. E o querer, que é a vontade, é a hora que você faz a coisa prática. Ou a criança vai desenhar, ou ela vai escrever, ou ela vai, né, fazer a coisa prática, né? Uhum, Essa é a simpatia, é a vontade, e essa vontade está ligada com a simpatia, né? E efetivamente você vê que as crianças assim nessa hora elas se entregam completamente, né? Elas estão ali bem presente. E quando é a parte do pensar, a parte do intelecto, já é uma coisa mais antipática, mas é isso, antipática no bom sentido, porque precisa ter esse afastamento, essa coisa mais distanciada, né, para você educar o intelecto. Embora, quando você está alfabetizando, o intelecto está muito longe de ser aquela coisa super, como é que fala? Regrada, muito, né? Com criança é diferente, não deixa de ser uma educação do pensar dela, mas não é uma coisa rígida, né? De maneira que você. Ele até fala em algum momento, quando você tá educando muito essa coisa do intelecto, a criança vai ficando pálida, né? Porque vai, sabe, a vida dela vai indo, né? Ele fala, inclusive, que esse pensar tem isso. mais a ver com morte, né? A parte da vontade é mais vida, né? Esclarecer um pouco, Eu esclareceu, sim. Eu sinto muito isso com as crianças, assim. Eu moro em Sorocaba, né? E eu ah, sou psicóloga e atendo na clínica crianças que estão no município. tá, E, nossa, é uma reclamação das crianças com relação ao método de educação. é uma judiação, né? Nossa, é muito sofrido, eles reclamam muito. E eles não gostam da escola, eles verbalizam.
eu sou obrigado aí, eu não gosto de ir na escola, eu só gosto da área, na hora da educação física, de artes, eles gostam. É isso aí. Ó, vai cair, a gente volta no mesmo link, tá? Tá, Se bem que eu tô achando que não, obrigada. não vou voltar, não. Porque já tá, eu tenho uma outra reunião às Ah, 21h, não, tranquilo, né, para a gente tranquilo. continuar na terceira. Mas obrigada Isso, da sua presença. E é isso. imagina. Então, só encerrando, ver se eu ainda consigo esses últimos minutinhos. Na minha pedagogia Waldorf, a gente desenvolve na criança, a gente usa aquele interesse, quando a criança está tão envolvida que ela está ali completamente, sabe, assim, interessada, e aí a criança gosta da aula, né? Mas quando puxa só Sim, pelo intelecto, é uma judiação, porque você tá, entre aspas, matando a criança mesmo, né? Você está tirando a verdade. vida da criança, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Obrigada.